A vida não é justa, e a geografia também não. Quando olhamos para o mapa-mundi, tendemos a pensar que o sucesso das nações é fruto apenas do esforço de seu povo, de suas leis ou de seus líderes. Gostamos de acreditar que qualquer país, se trabalhar duro bastante, pode se tornar uma superpotência. Mas se você olhar para a crosta terrestre com frieza, vai perceber que alguns países começaram o jogo da civilização no modo difícil, cercado por desertos, sem rios, bloqueados por montanhas. E existe um país que começou o jogo no modo, digamos, fácil. Hoje vamos desenhar e explicar a geografia dos Estados Unidos. Vamos ignorar a política, esquecer o Washington e focar no chão. Você vai descobrir que a maior economia do mundo não foi construída apenas por ideologia ou capitalismo. Ela foi construída sobre a geografia mais perfeita, rica e estrategicamente injusta que o planeta Terra já produziu. Eu sou o Lucas e você está no Desenhando e Explicando. Seja membro do canal, mais informações na descrição deste vídeo. Para entender o segredo da riqueza americana, você não deve olhar para Wall Street. Você deve olhar para o meio do mapa, para uma linha sinuosa que corta o continente de norte a sul, o rio Mississippi e seus afluentes. Na economia, existe uma regra de ouro que nunca muda. Quem transporta mais barato, vence. Antes dos caminhões e dos trens, a única forma de mover cargas pesadas, como comida, madeira e minerais, era pela água. E aqui os Estados Unidos tiveram a sorte grande. Para entender o poder real disso, você precisa parar de pensar no Mississippi como um rio. Um rio é só uma linha de água. O que os Estados Unidos têm é algo muito mais raro e poderoso, um sistema vascular. Olhe para o mapa hidrográfico. O rio Mississippi é apenas a espinha dorsal. Conectado a ele temos o rio Missouri vindo do noroeste, o rio Ohio vindo do leste, o rio Arkansas, o Tennessee e o Red River. Essa teia não é aleatória. Ela drena e conecta nada menos que 31 estados americanos e 41% de todo o território continental do país. Isso significa que um fazendeiro em Minneapolis, um minerador em Pittsburgh e um industrial em Kansas City estão todos conectados pela mesma estrada natural. E aqui está o detalhe que vale trilhões de dólares, a topografia plana. Diferente da África, onde o continente é um planalto e os rios despencam em cachoeiras e cataratas, impedindo redes integradas de navegação continental, a geografia do meio oeste americano é suave. A água flui calma, sem interrupções violentas. Isso permite que barcaças de calado raso naveguem milhares de quilômetros terra adentro, chegando ao coração agrícola e industrial do país sem precisar descarregar. E a cereja do bolo geográfico? A convergência. Imagine se o rio Ohio fluísse para o norte, Canadá, e o Missouri fluísse para o oeste, no Oceano Pacífico. A economia americana seria fragmentada. Regiões diferentes negociariam com países diferentes, mas a geografia americana força a união. Todos esses rios gigantescos, vindo de direções opostas, obedecem à gravidade e fluem para um único ponto de saída, o Golfo do México, através de Nova Orleans. Isso cria um funil estratégico. A geografia canaliza quase toda a riqueza do interior do continente para uma única porta de saída, protegida e acessível ao comércio global. Vamos comparar. O Brasil tem rios gigantes, como o Amazonas, mas grande parte dele fica na selva, longe das indústrias e fazendas do Sudeste. A Rússia tem rios enormes, mas eles congelam metade do ano e fluem para o norte, para o Ártico, onde ninguém vive. E os Estados Unidos? Eles têm 24 mil quilômetros de estradas de água naturais passando exatamente onde as terras são mais férteis. O custo de transportar uma tonelada de carga por água é cerca de 10 a 30 vezes mais barato do que por caminhão. Enquanto o resto do mundo gastava fortunas construindo estradas e ferrovias difíceis, os americanos já tinham uma superestrada pronta, gratuita e que nunca precisa de asfalto. Isso permitiu que eles acumulassem capital muito mais rápido que qualquer outro rival no século XIX e XX. Agora, o que adianta ter rios perfeitos se você não tem nada para transportar neles? Novamente, a geografia foi generosa. A região que esses rios cobrem, o meio oeste americano, é coincidentemente a maior faixa contígua de terras aráveis de alta qualidade do mundo. Para entender a verdadeira disparidade de poder, precisamos olhar para baixo, para a terra. Comparar os Estados Unidos com seus rivais globais nesse quesito chega a ser injusto. Vamos olhar para a China. Ela tem mais de 1 bilhão de bocas para alimentar, mas a geografia chinesa é um pesadelo agrícola. O oeste é deserto árido, o sul é montanhoso e cheio de selvas.
Apenas uma pequena fração do território chinês é plana e fértil o suficiente para a agricultura mecanizada. A China vive em uma ansiedade perpétua de segurança alimentar. Agora olhe para a Rússia. É o maior país do mundo, certo? Mas tamanho não é documento. A maior parte da Rússia está situada em latitudes tão altas que o solo permanece congelado ou a estação de cultivo é curta demais. E aí temos os Estados Unidos. O que aconteceu no meio-oeste americano foi um acidente geológico feliz. Durante a última era do gelo, geleiras massivas desceram do Canadá como tratores gigantes. Elas lixaram, entre aspas, as montanhas, aplainaram o terreno e, quando recuaram, deixaram para trás camadas profundas de solo rico em nutrientes, que chamamos de molissols, ou terra negra. É nessas planícies perfeitas que se encontram o cinturão do milho e o cinturão do trigo. Estamos falando de estados como Iowa, Illinois, Kansas e Nebraska. Essa região sozinha produz mais calorias do que nações inteiras. A geografia aqui criou a tempestade perfeita. Latitude ideal, não é frio demais como a Rússia, nem tropical e úmido demais como o Brasil, o que traz pragas. É o clima temperado, nem muito quente, nem muito frio. O encontro do ar frio do Canadá com o ar úmido do Golfo do México cria ciclos de chuva regulares exatamente onde essas plantas precisam. O resultado estratégico é excelente. Enquanto a China usa sua marinha para garantir que navios de comida cheguem aos seus portos e a Rússia usa o trigo como arma diplomática porque sua produção oscila, os Estados Unidos têm o luxo da superabundância. Eles têm comida sobrando. Em um cenário de colapso global ou guerra mundial, onde as cadeias de suprimento quebram, os americanos seriam os últimos a passar fome. E graças àquela rede de rios que acabamos de ver, um fazendeiro no meio de Iowa pode colocar sua soja em uma barcaça, descê-la até Nova Orleans e enviá-la para a Europa ou Ásia por uma fração do custo que um fazendeiro brasileiro ou argentino teria. A geografia integrou a produção com o transporte de uma forma que nenhum engenheiro humano conseguiria planejar melhor. Ok, você é rico, tem comida, mas na história da humanidade isso geralmente significa que alguém vai tentar invadir você e roubar tudo. Mas nesse ponto tem algo interessante. Olhe para as fronteiras dos Estados Unidos. A leste temos o Oceano Atlântico, a oeste o Oceano Pacífico. São dois fossos medievais gigantescos com milhares de quilômetros de largura. Nenhuma potência militar da história conseguiu projetar uma invasão terrestre através desses oceanos. É logisticamente impossível atacar os Estados Unidos de surpresa. Isso permitiu que os Estados Unidos quase nunca precisaram gastar com defesa do próprio território continental. Enquanto a França e a Alemanha eram destruídas por guerras a cada 50 anos, tendo que reconstruir suas fábricas do zero, as fábricas americanas nunca foram tocadas por uma bomba inimiga. O solo continental americano permanece intocado. E os vizinhos? Ao norte, o Canadá. A maior parte da população canadense vive a poucos quilômetros da fronteira americana e a geografia deles é dura e fria. Eles são parceiros econômicos, não ameaças militares. Ao sul temos o México. A fronteira entre Estados Unidos e México é definida por desertos brutais e terrenos montanhosos difíceis. Mover um exército invasor por ali seria desastroso. O resultado? Os Estados Unidos são a única grande potência que não precisa se preocupar com uma invasão terrestre. Eles estão seguros em sua ilha continental. Isso libera trilhões de dólares em energia mental para focar em comércio e inovação, enquanto outros países, como China, Rússia e Alemanha, gastam fortunas vigiando fronteiras tensas. Existe um detalhe no mapa americano que quase ninguém fala, mas que é genial. Olhe para a costa leste e o Golfo do México. Existe uma série de ilhas-barreiras, longas faixas de areia que correm paralelas ao litoral. Isso cria um canal natural de água calma entre a costa e o oceano aberto, chamado de hidrovia intracosteira. Por que isso importa? Durante a Segunda Guerra Mundial, submarinos alemães patrulhavam o Atlântico afundando navios, mas os navios americanos podiam viajar do Texas até Nova York por dentro dessa proteção natural sem nunca entrar em mar aberto. A geografia deu aos Estados Unidos uma rota de comércio blindada. Mesmo em tempos de guerra global, o comércio interno americano não para. Nenhuma outra nação tem esse tipo de corredor de segurança marítimo natural. Por décadas, o único ponto fraco dessa geografia perfeita era a energia. Os Estados Unidos precisavam importar petróleo do Oriente Médio. Isso os forçava a se envolver em guerras e política externa complicada. Mas a geologia tinha mais um presente guardado. A Revolução do Xisto, na última década, revelou que os Estados Unidos estavam sentados em cima de algumas das maiores reservas de petróleo e gás natural do mundo, na bacia do Permiano, no Texas, e na formação Bakken. Hoje, os Estados Unidos são os maiores produtores de petróleo do mundo, superando a Arábia Saudita e a Rússia.
Pense no que isso significa. Eles têm a comida, Midwest, eles têm o transporte, Mississippi, eles têm a segurança, oceanos. E agora eles têm o combustível, xisto. A geografia abençoou este país. Quando juntamos todas essas peças, a imagem que surge é assustadora para os competidores. O sucesso dos Estados Unidos não é apenas uma questão de sonho americano, é uma questão de determinismo geográfico. Claro, política importa, a cultura importa, mas decisões podem arruinar até a melhor geografia. Veja o caso da Argentina, que tem geografia excelente, mas política desastrosa. Porém, os Estados Unidos têm uma margem de erro gigantesca. Eles podem cometer erros políticos, entrar em crises financeiras, ter conflitos sociais internos. E a geografia deles continua lá, empurrando o país para frente, garantindo comida barata, transporte eficiente e segurança física. Eles ocupam um dos pedaços de terra mais valiosos do planeta. Em geopolítica, costumamos dizer que geografia é destino. E no caso dos Estados Unidos, o destino foi incrivelmente generoso. O mapa não garante que eles serão a superpotência para sempre, mas garante que, para derrubá-los, você terá que lutar contra a própria física do planeta Terra. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Considere se inscrever no canal Desenhando Explicando. Se gostou desse vídeo, deixe seu like. Considere também ser membro do canal. Mais informações na descrição deste vídeo. Um grande abraço e nos vemos no próximo. Obrigado e até lá.